o aparecimento dos filhos de Deus hoje. O aparecimento dos filhos de Deus hoje. O aparecimento dos filhos de Deus hoje. Quem são? As novas criaturas. As novas criaturas. As novas criaturas. O aparecimento dos filhos de Deus no terceiro milênio. Estamos virando a página. Estamos virando a página. Estamos virando a página na temporada cristã. Na temporada cristã. Na temporada cristã. Acabou o tempo das ovelhinhas dóceis de Jesus. Acabou o tempo das ovelhinhas dóceis de Jesus. Acabou o tempo das ovelhinhas dóceis de Jesus. Aquelas obedientes. 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 Lindinhas. 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 Os predadores, as hienas, adoravam vê-las. As hienas adoravam vê-las. Era uma presença muito agradável às hienas. Os predadores ficavam contentes ao ver aquelas ovelhinhas doces. Aquelas ovelhinhas doces. Elas não tinham garra. Elas não tinham garra. Elas não tinham garra. Não tinham como se defender. Não tinham como se defender. Elas não tinham como se defender. Não sabiam como se defender. Elas não sabiam como se defender. Nos redis que apontavam para elas, elas iam docilmente e comiam aquele capim a vida toda. A vida toda. A vida toda. Seguiam a direção dos cajados. Seguiam a direção dos cajados. Eram seguidores de direções de cajados. E ficavam nos cercados, apontados pelos cajados, anos a fio, comendo aquele capim, sem se queixar, condicionadas, 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 ovelhas condicionadas, ovelhas condicionadas, ovelhas condicionadas. Essa fase durou 2000 anos. De ovelhinhas dóceis de Jesus. Essa fase durou 2000 anos. 2000 anos. Condicionada pelos cajados. Pelo igrejismo. Igrejismo.
1.500 anos de igrejismo. Depois mais 500 anos de denominacionalismo e tradicionalismo. 2.000 anos de redil, condicionamento. Ovelhinhas condicionadas, ovelhinhas empacotadas no redil. Mente escrava. É mente escrava. Isso gera cidadão de segunda qualidade. Cidadão de segunda qualidade no reino de Deus. Que coisa! Um cidadão subordinado aos cajados humanos. Aos cajados humanos. As formas humanas, condicionamentos humanos. Resultado, ovelhinhas burras. Esse não é o projeto de Deus. Este 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 não é o projeto de Deus. Ovelhinhas burras de Jesus. Esse não é o projeto de Deus. Deus quer que você seja o cabeça. Deus quer que você seja a 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 cabeça. Não cauda. Não cauda. Não cauda. Não cauda. Que você conduza. Que você conduza e não seja conduzido. Deus quer que você conduza e não seja conduzido. Esta visão do cristão, do tipo de Deus. A visão do cristão, do tipo de Deus. Por isso a necessidade hoje do aparecimento dos filhos de Deus na terra, neste terceiro milênio. A necessidade das novas criaturas. A necessidade do aparecimento das novas criaturas. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Aí está a Escritura Sagrada. É o que a Escritura diz. A natureza espera com grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus. Eles são cabeça e não cauda. Eles são cabeça e não cauda. Eles são cabeça e não cauda. Por quê? Porque eles são gladiadores. O quê? Eles são gladiadores. Eles são gladiadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são espadachins habilitados. Espadachins habilitados. Espadachins habilitados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles conhecem as Escrituras Sagradas com habilidade. Conhecem da Escritura Sagrada com habilidade. Paulo diz, esse é o posicionamento de Paulo,
que sejamos habilidosos na espada do Espírito, que sejamos habilidosos com a espada do Espírito, que sejamos habilidosos com a espada do Espírito, sejamos habilidosos com a espada do Espírito. Aí está um posicionamento cristão, aí está um posicionamento cristão, habilidade no manejo da espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo. Você não sabe o que é a espada do Espírito Santo? A espada do Espírito Santo é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. A nova criatura, ela é habilidosa no manejo das Escrituras Sagradas. A nova criatura é habilidosa no manejo das Escrituras Sagradas. A nova criatura é habilidosa no manejo das Escrituras Sagradas. A nova criatura é habilidosa no manejo das Escrituras Sagradas. Daí, era ser cabeça. Era ser cabeça. Era ser cabeça e não cauda. Ela vai ditar as normas. 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 Daí ser uma gladiadora, um espadachim habilidoso, conhece bem as Escrituras da verdade. 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 Sabem achar o caminho. Sabem onde está o caminho. O caminho. O caminho. O caminho. Cristo. 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 Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Aí está a fonte da água viva. 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 Quem bebe dessa fonte jamais terá sede. Quem bebe desta fonte jamais terá sede. Quem bebe desta fonte jamais terá sede. O Salmo fala das árvores plantadas perto dos ribeiros. Esse tipo de árvore dá o fruto no tempo certo. Esse tipo de árvore dá frutos no tempo certo. Suas folhas são verdejantes. Suas folhas são verdejantes. Suas folhas são verdejantes. Aí está o aparecimento da nova criatura. A nova criatura. A nova criatura. A nova criatura que conhece a adoração. Que conhece os caminhos da adoração. Que conhece os caminhos da adoração.
que conhecem os caminhos da adoração. Elas sabem como passar tempo com Deus. Elas sabem como passar tempo com Deus. Elas sabem como passar tempo com Deus. Elas aprenderam o caminho da meditação. O caminho da meditação. O caminho da meditação. Aí está as novas criaturas. As novas criaturas. As novas criaturas. As novas criaturas, elas são cabeça e não cauda. Elas são cabeça e não cauda. Elas não estão presas a cajados. Elas não estão presas a cajados. Elas não estão presas a matrizes. A matrizes, a bolhas religiosas. A bolhas religiosas. A bolhas religiosas. Antes são derrubadoras de muralhas. Derrubadoras de muralhas. Derrubadoras de muralhas. Derrubadoras de muralhas. Por quê? Conhecem o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Elas são conhecedoras do Espírito Santo. Elas conhecem o Espírito Santo. Elas conhecem o Espírito Santo. Daí beberem da água viva, beberem da fonte que jorra para a eternidade. Elas bebem da fonte que jorra para a eternidade. Elas bebem da fonte que jorra para a eternidade. Elas conhecem o poço de Jacó. Elas conhecem a adoração. São cabeça. São cabeça. São cabeça. São cabeça. Prontos para ensinar. Prontos para ensinar. Prontos para ensinar. Prontos para ensinar o caminho da verdade, o caminho da vida. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Elas não são conduzidas, elas conduzem, elas conduzem, elas conduzem. Elas conduzem, elas conduzem, porque sabem, 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 porque conhecem a fonte da água viva, a fonte da água viva. A fonte d'água viva que salta para a eternidade. A fonte d'água viva que salta para a eternidade. A fonte d'água viva que salta para a eternidade. Quem é? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Aí está o líder do terceiro milênio. O líder do terceiro milênio. O líder do terceiro milênio. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele não está longe. Ele não está longe. Ele não está longe. Ele não está longe. Ele vive dentro do homem espiritual.
ele vive dentro do homem espiritual. Ele vive dentro do homem espiritual. O Espírito é o alojamento do Espírito Santo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor. É ali que está alojado o Espírito Santo. É ali que está alojado o Espírito Santo, o líder do terceiro milênio. Espírito Santo. E é ali que ele fala para você, a partir dali, a partir da lâmpada do Senhor, o teu espírito, o teu espírito, o teu espírito, o teu espírito. É a partir do teu espírito que o Espírito Santo fala com você. É a partir do teu espírito que o Espírito Santo fala com você. Isso somente o homem espiritual possui. Somente o homem espiritual tem consciência disso. Somente o homem espiritual tem consciência disso. Do alojamento do Espírito Santo. A lâmpada do Senhor. O alojamento do Espírito Santo. A lâmpada do Senhor. O teu espírito. O teu espírito. Você é espiritual. Você é espiritual. Você é espiritual. Essa é a grande descoberta contra o materialismo que se levanta em nossos dias, tentando nos cegar, deixar-nos cegos, deixar-nos em trevas, deixar-nos em trevas, trevas, para vermos somente sombras, 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 narrativas, 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 narrativas. E perdemos a luz, e perdemos a luz, e perdemos a luz, perdemos Jesus, perdemos Jesus, perdemos Jesus, perdemos Jesus. Por isso que a necessidade hoje do aparecimento dos filhos de Deus, a necessidade hoje do aparecimento dos filhos de Deus, a necessidade hoje do aparecimento dos filhos de Deus é a nova página do cristianismo, a nova página do cristianismo, a nova página do cristianismo. O aparecimento dos filhos de Deus hoje. Aqueles que anunciarão a vontade de Deus na terra. Eles apresentarão a vontade de Deus na terra. Que a vontade de Deus seja feita na terra. Que a vontade de Deus seja feita na terra. Que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, assim como ela é feita no céu. Esse evangelho deve ser proclamado aos 4 cantos da terra, a todas as nações, tribos e línguas. E quando fizermos isso, quando completarmos essa tarefa, essa missão, esse ide por todo o mundo e divulgue, compartilhe a toda a tribo, nação e língua a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus na terra virá o fim. 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 Daí a necessidade do aparecimento dos filhos de Deus. Hoje,
hoje, para que todos saibam e tenham esse testemunho diante dos olhos com toda a clareza que o Evangelho seja divulgado a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todos os povos. E então virá o fim. Daí a necessidade do aparecimento dos filhos de Deus hoje. A necessidade das novas criaturas. A necessidade das novas criaturas hoje. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus.